Olá, vamos hoje fazer um tour pelas opções de comandos dentro do painel Modificar. São comandos específicos de suma importância para auxiliar no desenvolvimento dos desenhos e projetos dentro do software LibreCAD, como qualquer outro software da plataforma CAD. Então, vou aqui abrir o meu programa. Então, vamos aqui verificar o local onde podemos encontrar essas ferramentas do painel Modificar. Aqui na aba de menu, nós temos a aba Ferramentas e nós temos aqui o painel Modificar, onde nós temos diversos comandos auxiliares no desenvolvimento dos nossos desenhos. Então, nós temos aqui mover, copiar, rotacionar, escalonar, espelhar, mover e rotacionar ao mesmo tempo, rotacionar dois objetos, duas entidades, reverter direção, aparar, alongar, offset, chanfrar, fazer o abaulamento dos cantos, né? Ali está descrito na tradução como encontrar linhas, mas na verdade é você arredondar os cantos de um objeto, dividir, esticar, propriedades, atributo, explodir textos em letras, explodir objetos e apagar. Então vamos aqui verificar que por esse menu ferramentas nós chegamos aqui ao painel modificar. Também temos aqui as ferramentas, os comandos modificar, que podem ser acessados aqui clicando com o botão direito do mouse aqui, ferramentas, e você marcar a opção modificar. Vai aparecer esse conjunto de comandos aqui. Como também pode utilizar a linha de comando, digitando os comandos conforme a sua necessidade. Então, vamos começar aqui pela ferramenta apagar, selecionado. Então, inicialmente aqui eu vou fazer desenho. Ok. Então eu tenho várias maneiras de fazer esse comando apagar. Eu posso selecionar uma entidade e apertar o botão Delete. Ele vai realizar o comando apagar. Eu posso selecionar uma entidade e apertar aqui a caixinha do comando apagar selecionado. Então, é um comando simples de ser executado. Ele pode apagar uma, duas entidades, ou seja, todas as entidades que estiverem selecionadas, é possível fazer a utilização do comando apagar. Eu particularmente utilizo de forma mais objetiva o botão Delete do teclado, seleciono e aperto Delete, mas o software tem aqui à disposição o comando apagar. Vamos aqui para um segundo comando, que é o comando mover e copiar. Vou aqui inserir uma elipse. Então aqui eu tenho já um elemento, que é uma elipse. Lembrando que para usar esses comandos do painel modificar, é interessante você selecionar previamente os objetos, as entidades que você quer fazer alteração. Então nesse caso eu quero copiar essa elipse, eu seleciono ela previamente e aí vou
no comando mover. O comando mover ele pode ser acionado pela linha de comando escrevendo move ou mv de forma mais rápida. E ele vai te pedir o ponto de referência. Qual é o ponto que você quer fixar o cursor do mouse e levar ele como orientação para o segundo ponto desse movimento. Então eu posso usar aqui o ponto central e qualquer outro ponto da elipse ou qualquer outro ponto da minha área de desenho. Então aqui eu vou selecionar uma ferramenta de precisão centro. Vou pegar aqui o centro da elipse, dar um clique. E agora ele pergunta, especifique o destino. Então, aonde eu levar o meu cursor, eu vou estar levando a elipse como ponto de referência, o centro dela. Então, qualquer coordenada que eu informar aqui para o computador, ele vai levar em consideração sempre o ponto de referência. Então, se eu usar aqui a coordenada absoluta e colocar aqui 100,100 e der um Enter, antes dele posicionar na coordenada que eu escolhi, pela linha de comando, ele vai me perguntar aqui se eu quero apagar o objeto na posição original dele, ou se eu quero fazer uma cópia. Porque se eu disser para ele manter o original, ele vai fazer a movimentação que eu escolhi, deixando o original no mesmo lugar, ou seja, fazendo uma cópia. Então, por isso que ele é uma opção mover/copiar. Eu tenho ainda a opção aqui múltiplas cópias. Eu posso fazer múltiplas cópias. Então, se eu distanciar um valor de movimento e falar que eu quero fazer múltiplos de 10, ele vai fazer esse distanciamento 10 vezes. Então aqui, como eu quero só movimentar, apagar o original. Ok, já movimentei. Agora vamos de novo aqui, mover, especifico ponto de referência. Vou escolher o ponto aqui central. E agora eu vou fazer uma cópia múltipla. Ou seja, eu vou vir aqui com o mouse, não vou digitar uma coordenada, vou vir com o mouse, posicionar onde eu quero, clicar e vou colocar múltiplos, eu quero 3 cópias. Então observe que ele realizou 3 vezes o comando, mantendo a mesma proporção de distanciamento que eu fiz com a primeira peça. Ele replicou isso 3 vezes. Então essa é a função aí, múltiplos. Lembrando que você vai poder selecionar pela linha de comando a coordenada de movimento para onde você vai destinar, ou você pode fazer isso com orientação do mouse. Fazer isso como se fosse uma cópia simples, ou uma cópia múltipla, ou simplesmente uma movimentação. Vamos aqui para a próxima ferramenta, próximo comando, rotacionar. Então vou aqui deletar, apaguei as cópias, e agora eu vou selecionar essa elipse, porque eu quero rotacionar ela. Vamos vir aqui no comando, rotacionar. Também pode ser acessado pela linha de comandos digitando rotate ou RO. Assim que eu escolhi o comando rotacionar, ele me pede para definir o centro da rotação. Como é uma rotação, o ponto de referência vai ser o centro da rotação. Esse objeto vai rotacionar no ângulo que você deseja, tendo como referência o centro de referência que você escolher. Então, se eu vier aqui e posicionar com o mouse aqui, e clicar, eu defini o meu ponto de referência para a rotação. E ele me pede agora especificar o ponto de referência. Eu vou escolher o mesmo ponto. Agora ele vai me dar a opção de rotacionar apagando a posição original, rotacionar mantendo a posição original, ou seja, rotacionar fazendo uma cópia, ou também rotacionar fazendo múltiplos
O movimento que eu fizer de rotação, ele vai multiplicar quantas vezes eu escolhi aqui. Então, eu vou só fazer uma rotação normal, não é uma cópia. Então, apagar original. E eu tenho que definir aqui o ângulo. Aqui vem um desenho de orientação de como que está definido o ângulo. Então, ele está no sentido anti-horário. Então, se eu quero rotacionar 45 graus no sentido anti-horário, basta eu escrever 45. Se eu quiser rotacionar 45 graus no sentido anti-horário, eu posso colocar menos 45 ou subtrair 45 de 360. E sempre, como nós já vimos em outras aulas, o mesmo efeito. Eu vou rotacionar um ângulo de 45. Ok. Ele já rotacionou. Ele rotacionou com referência a esse ponto. Então, ele pegou aqui e rotacionou em torno deste ponto aqui, rotacionando 45 graus. Eu também consigo rotacionar a peça no centro, no eixo dela mesma. Então, eu posso vir aqui, rotacionar. Vou escolher um ponto aqui, o centro da elipse. Então, agora ela vai rotacionar em volta do seu próprio eixo. O ponto de referência é o mesmo. E agora eu vou dizer que eu quero rotacionar 20 graus. Porém, ele vai rotacionar em volta do seu próprio eixo. Melhor, vou rotacionar 90 e vou fazer uma cópia, vou manter o original. Então, eu vou rotacionar 90 e vou deixar as duas entidades. Vou fazer rotacionar fazendo uma cópia. Então, tá aí. Eu rotacionei a elipse em 90 graus, permanecendo com a original. Ou seja, além de rotacionar, eu fiz uma cópia. Nós temos aqui o comando rotacionar e mover, mover e rotacionar junto. Então, é essa ferramenta aqui. Eu consigo fazer os dois comandos ao mesmo tempo. Eu consigo fazer uma movimentação dessa peça e rotacionar. Então, vou selecionar aqui. Selecionei, Enter. Especifico o ponto de referência. Vou pegar aqui o centro dessas elipses. Agora ele me pede para colocar aqui, definir o destino, que pode ser por coordenada ou por orientação do cursor do mouse. Então, eu quero que ele venha para cá. Vou clicar. Pronto, eu já defini a parte de movimento. Já vou fazer esse movimento. Eu quero apagar a original ou fazer uma cópia? Vou fazer uma cópia novamente para vocês verem as posições. Manter original. Só que eu quero rotacionar agora 30 graus. Ó, a referência do A. Aliás, eu quero rotacionar menos 30 graus. Ok. Então, observem que ele me permitiu, a ferramenta mover e rotacionar, me permitiu movimentar essa entidade para cá. E ainda, de forma imediata, já botar na posição rotacionando 30 graus. Então, eu tenho aí. Consegui fazer uma cópia, movendo e rotacionando. Tudo usando apenas o comando mover e rotacionar. Vamos para o nosso próximo comando, que é o comando espelhar. Um comando importante aí para a produção dos nossos desenhos. Por quê? Ele permite otimizar o desenho que são simétricos. Então, por exemplo, se eu tiver uma representação e ela é simétrica, eu posso fazer metade da representação e aí fazer um espelhamento desse objeto. Então, eu vou selecionar, vou escolher aqui a opção do comando espelhar. E aí ele vai me pedir, especifica o primeiro ponto de espelhamento, ou seja, aonde eu iria inserir o espelho. Então, eu vou escolher esse ponto aqui. Eu quero que ele espelhe
fazendo a interligação dos dois objetos, ou seja, ele vai espelhar no ponto, na extremidade do primeiro objeto. Eu vou escolher esse ponto aqui. Ele já me dá agora a opção de rotacionar com o mouse para definir esse espelhamento. Onde o meu cursor eu vou estar movimentando, fazendo esse espelhamento. Eu posso vir com a ferramenta de precisão e falar que eu quero justamente complementar esse desenho assimétrico. Então, se eu clicar aqui, ele vai só me perguntar se eu quero fazer o espelhamento apagando o original ou se eu quero espelhar mantendo o original. Que é comum quando eu quero fazer um desenho assimétrico. Eu faço uma parte do desenho e fazer o espelhamento da outra. Então, eu vou manter o original. Ok. Então, como meu desenho aqui no caso ele é simétrico, ou seja, se eu traçar uma linha aqui, eu vou destacar essa simetria. O que seria essa simetria? O lado direito e o esquerdo desse desenho, separados por essa linha, eles são idênticos, só com posições invertidas. Então, ele é simétrico. Como o caso de uma esfera, por exemplo. Você corta ela ao meio, você fica com dois lados iguais, espelhados. Então, é como se eu tivesse inserido um espelho aqui no meio, nessa linha vermelha, e representado tudo que está do lado esquerdo para o lado direito. Eu também posso fazer o espelhamento sem ser complementar. Exemplo, selecionar esse objeto, vou espelhar, só que eu quero espelhar de uma forma diferente. Eu quero criar uma outra peça dessa, numa posição diferente. Eu sei essa distância. Então, eu vou clicar aqui como referência e agora eu vou conseguir rotacionar essa peça, mas ela está espelhada. Aqui ela está idêntica e eu vou rotacionar espelhando ela. Eu posso fazer isso. Se eu manter uma linha aqui perpendicular, eu vou espelhar ela. O efeito por isso chama espelhar. Eu quero manter o original. Então, o que estava aqui, eu espelhei para o lado de cá. Se eu fizer, por exemplo, selecionei aqui, vou espelhar, escolher o ponto de referência para o espelhamento aqui. Eu não estou espelhando. Olha que interessante. Se eu colocar aqui, manter o original, eu fiz um espelhamento. Como o meu espelho estivesse nesse eixo aqui. Então, é uma ferramenta muito interessante para a produtividade e diversos momentos há necessidade de fazer um espelhamento. Toda vez que você perceber que você tem um objeto idêntico, porém espelhado, você vai poder usar essa ferramenta ao invés de recriar o objeto. Vou apagar aqui e vamos para a nossa próxima ferramenta, que é a ferramenta de escalonamento. Escalonar. Essa ferramenta de escalonar, ela permite proporcionalmente você ampliar ou reduzir os objetos, as entidades. Então vamos aqui fazer uma circunferência essa circunferência vai ter um raio de 10. Ok. Aqui é uma circunferência com raio de 10. E por algum motivo eu quero escalonar essa circunferência. Eu quero fazer uma circunferência que ela tem um raio de 20. Eu quero dobrar o tamanho dela. Então eu seleciono essa circunferência, venho na ferramenta escalonar, especifico o centro dela como referência para eu poder fazer esse escalonamento.
E aí eu posso também, da mesma maneira, criar uma cópia, múltiplas cópias, ou simplesmente escalonar. Então, qual que é o fator de escalonamento? O fator de escalonamento aqui eu vou usar o fator de escalonamento 2, porque eu quero dobrar o tamanho. Então, lembrando que se eu colocar fator 1, a proporção é a mesma, não tem nenhum acréscimo, não vai aumentar nem reduzir o tamanho do objeto. Maior do que 1 eu vou ampliar, menor do que 1 eu vou fazer a redução desse objeto. Então, vou usar aqui fator 2, ok. E agora, clicando aqui, eu já vou ter um valor maior. Vamos pegar aqui a ferramenta medir, régua. Vamos pegar aqui e verificar que agora eu tenho 20 unidades de medida de raio. Eu ampliei, dobrei o tamanho proporcional de todo o meu objeto. Eu também tenho a opção de fazer um escalonamento que não é isotrópico. Então, ó, selecionei aqui a circunferência, escalonar, referência central, e eu não vou fazer um escalonamento isotrópico, porque eu quero crescer só o eixo Y. O eixo X eu vou fazer com que ele se mantenha o mesmo, e o eixo Y eu vou dobrar. Então, olha que opção interessante. Eu vou fazer uma ampliação só no eixo Y e vou manter o eixo X. Ok. Então, é como se eu pegasse a circunferência, dobrasse o tamanho dela na referência do eixo Y e mantesse a referência do eixo X. Então, vou escalonar de novo. Ponto central. E agora, só para a gente poder brincar, eu vou duplicar o X e manter o Y. Voltei aí para ter uma circunferência. Então, essa ferramenta ela é interessante quando eu preciso fazer o escalonamento, aumentar. E esse fator me permite aumentar proporcionalmente a escala que eu quiser. Nós temos agora uma ferramenta também muito interessante, que é a ferramenta Offset. O comando Offset ele é muito útil quando eu quero fazer linhas paralelas com uma distância pré-determinada. Então eu posso clicar aqui, não preciso selecionar as linhas, porque eu vou fazer isso durante o comando. Então eu vou aqui utilizar a ferramenta Offset, que é essa ferramenta aqui, esse comando. Eu posso simplesmente digitar aqui a letra O, Enter, já ativou o Offset. E observe que ele me pergunta aqui qual é a distância que eu quero para esse offset. Tanto me pergunta aqui na linha de comando, como também me dá aqui na barra de opções para eu poder escolher qual é a distância desse offset, dessa linha paralela que eu vou criar, ou quantas linhas paralelas. Ó, vou colocar aqui 3 linhas paralelas, distanciamento de 10. Quando eu vier com o meu mouse próximo, ele já vai me mostrar a projeção do offset que eu vou criar. 3 linhas paralelas com distanciamento de 10. Se eu botar para o lado ou para o outro, ele vai me mostrar para qual direção eu quero fazer esse offset. Eu quero só uma, então eu vou manter ele uma e eu posso vir, posicionei, cliquei, então posso fazer para os dois lados, inclusive. Olha só, tá aí a minha ferramenta Offset. Sempre que eu precisar criar um elemento paralelo com uma distância pré-definida, a ferramenta, o comando Offset, me auxilia para eu poder fazer essa inserção de um objeto paralelo. Nós temos aqui
um outro comando, que é o comando aparar. Vou usar aqui esse desenho que nós fizemos com offset justamente porque, para usar o comando aparar, eu tenho aqui, ó, essas linhas, as retas, elas transpassaram uma da outra e eu não quero, eu quero aparar essas pontas. Então, para me aparar essas pontas, eu venho aqui na ferramenta aparar, que é a ferramenta trim, aparar, clico nela. Ela vai me perguntar aqui, selecione a entidade limitadora. Então, exemplo, essa linha aqui, selecionei ela, ela é limitadora. Tudo que estiver passando dela, ele vai fazer o comando aparar. Agora ele me pergunta assim, ó, selecione a entidade a ser aparada. Então, essa linha, eu quero que ela seja aparada, então eu clico nela. Foi cortado ali. Essa linha eu quero que seja parada. Então foi cortado ali, foi feito, aparou as duas arestas. Essa outra aresta que está aqui, eu não consigo aparar, por quê? Eu preciso de trocar a referência. Então eu vou dar um ESC, vou voltar para o comando trim, que pode ser utilizada a linha de comando aqui, ó, TM, de forma mais rápida, selecionar a entidade limitadora, no caso essa linha que agora vai ser limitadora. E a parada vai ser essa. Então já parou. Então, ESC, TM, Enter. Vou clicar aqui na entidade limitadora e vou aparar essa aqui. Pronto. Aí nós utilizamos o comando aparar. Então agora vamos aplicar o comando estender. Ele vai fazer o oposto ao comando aparar, embora ele também tenha embutido nele uma opção de aparar um pouquinho diferente. Vou mostrar para vocês. Vou fazer aqui um cenário aqui com algumas linhas. Então, como que funciona esse comando? Ele está aqui, ó, comando alongar, estender. Quando eu clico nele, ele me pede uma definição de distância. Essa distância ela vai ser usada para duas ocasiões. Uma, para estender o segmento de reta num determinado valor, no caso aqui 10, ou para eu deixar o segmento de reta com o tamanho 10. Então, primeiro eu vou usar sem marcar essa caixinha. Vou clicar aqui nesse segmento de reta. Ele ampliou, ele esticou, alongou em 10 unidades essa reta. Porém, se eu marcar essa caixinha, eu estou dizendo para ele que eu quero que o segmento de reta que eu indicar tenha o comprimento de apenas 10 unidades. Então, ó, ele cortou o segmento de reta, deixando apenas 10 unidades. Então, vou fazer aqui novamente. Fazer aqui. Então, dependendo do lado que você clicar, é onde ele vai cortar. Se eu clicar aqui nessa extremidade dessa reta, ele corta para o outro lado. Se eu reduzir aqui para 5 e vir aqui, ó, na parte superior, ele vai deixar 5 embaixo. Se eu vier na parte daqui, ele deixa 5 do outro lado. Sempre ele vai cortar, deixando o valor pré-determinado. Embora seja uma ferramenta chamada de alongar, ela também pode dar uma impressão de corte. Mas na verdade é porque ela vai alongar naquela distância que você pediu. Se a distância for menor do que a existente, vai dar uma indicação e como se estivesse cortando, né? Na verdade, aqui o caso é para ser usado para ampliar. Essa linha tem 5, cada linha dessa tem 5 unidades, eu quero ir para 100. Desmarco aqui, ela vai aumentar 100. Se eu deixar marcado, ela vai fazer com que a linha tenha 100. Então, ó,
ela fez com que cada linha dessa tenha 100 unidades. Se a gente clicar na linha, nós vamos perceber aqui, ó, comprimento 100, a de baixo, comprimento 100, comprimento 100, comprimento 100 aqui na barra de status. Ó. Agora, se eu vim aqui na ferramenta alongar e definir 50 e desmarcar a opção, ele vai aumentar 50. Ele não vai deixar a barra com 50, ele vai aumentar 50. Ó. Se eu clicar nessa extremidade, é essa direção ampliada. Se eu clicar mais próximo de qual extremidade eu clicar, ele vai ampliar 50. Observem aqui agora, eu tenho 150. 150, 150 aqui na barra de status demonstrando. Aqui embaixo permanece com 100. Então, quando eu tenho selecionado a ferramenta alongar, eu tenho a opção de determinar qual é o comprimento que eu quero daquele segmento de reta que eu clicar, ou se eu quero ampliar um comprimento aqui, comprimento de reta. Tá? Então, se eu vim aqui de novo 50 e marcar a caixinha e clicar nessas linhas de 150, elas vão ser reduzidas para 50. Lembrando que o que vai determinar o lado que vai recolher é o lado que eu estou mais próximo com o mouse. Então, agora todas têm 50. Na verdade, ela tem um efeito de corte, porém, é porque ela vai deixar no tamanho que você predeterminar ou acrescentar um tamanho que você predeterminar. A diferença é apenas se você vai marcar ou não essa opção aqui, na barra de opções. Vamos agora para outra ferramenta, outro comando muito importante, é o comando de chanfro. Vamos partir aqui, ó, arroba 0,0. Vou fazer aqui um retângulo, arroba 0,100, arroba 100,200,0, arroba 0,-100, arroba menos 200,0. Então, fiz aqui um retângulo 100 por 200. O que é a função da ferramenta chanfrar? Ela vai chanfrar as quinas. Então, eu preciso de ter um cenário que eu tenha 2 segmentos de reta. E aí eu posso fazer um chanfro. Vou selecionar então a ferramenta aqui, chanfrar. Ela pode ser também pela linha de comando através dessas variações textuais, conforme está apresentado aqui. E ela me pede o seguinte, distância 1, distância 2. E se eu quero aparar ou não as extremidades. Então, eu não vou aparar a extremidade, não vou marcar essa caixinha trim, e vou escolher aqui essa linha e essa linha. Ela fez um chanfro de distância 50 por 50 e não apagou as linhas. Se eu marcar a ferramenta trim, ela vai fazer o chanfro apagando as linhas originais. E ela me dá a opção de fazer um chanfro diferenciado, ou seja, que tenha um ângulo diferente, porque eu posso mudar a distância 1 ou a distância 2. Por exemplo, distância 2 com 25, distância 1 com 50. A primeira linha que eu indicar, ela vai ter uma distância de corte de 50 e a segunda de 25. Pode ver que ficou diferente já o formato. Aqui também a primeira 50, a segunda 25. Cria um chanfro diferenciado. Então essa é a ferramenta chanfro. Eu posso utilizar o trim ou não para cortar as arestas. Aqui é a opção do trim na barra de opções. Vamos para mais uma ferramenta que é parecida com a chanfrar, só que ela vai abaular as extremidades. Vou voltar aqui para o meu retângulo e vou escolher a ferramenta agora, ó, encontrar linhas, pela tradução aqui do software.
ela também pode ser usada pelo FI de forma mais rápida. E ela me pede o quê? O mesmo efeito aqui de aparar as arestas, que é o trim. Posso escolher sim ou não. E o raio. Então, vou pôr um raio aqui de 50. Quando eu clicar em duas linhas, cliquei na primeira, ele vai me dar a opção de escolher a segunda, para dentro ou para fora. Olha lá, para fora e para dentro. Todas cortando a aresta. Se eu desmarcar a trim, vai fazer o mesmo efeito sem retirar as arestas. Tá aí. Posso permanecer com as entidades. Então, Ctrl Z, cortar as arestas. Então, FI, Enter, raio 50. Quero cortar as arestas, então marco o trim e vou deixar aí pronto. Ok? Vamos lá. Mais um comando. É o comando dividir. Olha, eu tenho aqui segmentos de reta e curvas. Uma curva, duas, três, quatro curvas. E tem aqui em cima um segmento de reta e aqui embaixo um segmento de reta. Então agora eu vou fazer aqui a demonstração da ferramenta dividir. Por exemplo, esse segmento de reta que aqui está, ele é um segmento único. Eu quero dividir ele justamente nessas interseções. Como é que eu faço? Venho na ferramenta dividir, ou div, put, ou divide, pela linha de comando, e ele vai me pedir, especifica a entidade a ser recortada. É esse segmento de reta aqui. Marquei. Agora ele me pede, especifica o ponto de corte. Se eu quero que seja exatamente nas interseções, eu vou marcar a ferramenta aqui de precisão, de interseção. Vou lá na interseção, dou um clique. E eu já tenho agora dois segmentos de reta. Um, dois. Quero dividir esse segundo também? Vamos lá. Div, Enter. Seleciona a unidade a ser cortada, entidade, marquei. E agora vem aqui. Pronto. Eu tenho agora, ó, três segmentos individuais. Para que serve isso? Para poder, por exemplo, apagar isso também. Permitir uma edição ali, quebrando uma entidade em várias outras entidades, dividindo. Por isso esse desenho da faca aqui. Vamos para a próxima, que é a ferramenta de esticar. Aqui, a ferramenta esticar pode ser chamada como SS de forma mais rápida. E ela me pede, especifique o primeiro canto. Então, eu vou vir aqui, especificar esse canto. Especifico o segundo canto. Especifiquei. O ponto de referência é esse aqui central. E o ponto de destino. Ó, agora eu posso esticar aquelas linhas selecionadas. Então, essa ferramenta esticar permite que você estique algumas entidades. Então, vamos lá de novo. Ó. Esticar. Seleciono o primeiro canto. Vou pôr aqui a ferramenta de precisão. Este canto. Referência aqui no meio, por exemplo. Eu vou levar para onde eu quiser agora. Esticar essas linhas. Ó. Fizer ela reta. E
Essa ferramenta, esse comando, ele pode ser melhor observado dentro de uma estrutura de um retângulo. Está aqui o meu retângulo. Eu posso esticar. Seleciono esse retângulo, ferramenta esticar. Especifico o primeiro canto. Vou pegar esse canto do retângulo. Segundo, esse canto. Referência. E aí eu posso já esticar. Tanto na horizontal, como na vertical, como também com qualquer outro ângulo. Essa é a ferramenta esticar. Vamos aqui para a nossa última ferramenta. Para isso eu vou usar uma polilinha. Criar aqui uma entidade única, como se fosse um bloco. Aí ela é uma única estrutura, que é a referência da polilinha. Única estrutura. O explode, ele nos atende em que sentido? Ele vai permitir que quebre toda essa estrutura em estruturas menores. Então eu tenho aqui uma única estrutura, uma única entidade. Né? Então eu vou selecionar ela e vou vir aqui na ferramenta, ó, explodir. A partir desse momento que eu cliquei na ferramenta, eu já tenho estruturas individuais para poder editar, apagar, trabalhar com ela. Então, sempre que você tiver uma estrutura que seja um bloco único, você pode explodir ela de forma a editar pequenas partes dessa estrutura maior. Então, espero que vocês treinem aí todos esses comandos. Eles são muito práticos e usuais no dia a dia, como auxílio no desenho. É bastante comando, mas a gente precisa conhecer todos eles para ganhar agilidade e dar soluções nos desafios dos nossos desenhos. Até a próxima aula.